Oi, você que acompanha o meu canal Miguel Ângelo pelo YouTube, Miguel Ângelo Informação, você que acompanha o Instagram pelas Frestas da Vida e também no Facebook Miguel Ângelo Castelo Gomes. Bem-vindo, bem-vinda. Não sei se é à noite, se é à tarde, se pela manhã, mas você é sempre bem-vindo aqui nesse espaço onde a gente sempre procura trazer convidados, pessoas que vão agregar valor à nossa vida, à nossa experiência. E você sabe que esse é o Miguel Ângelo Convida, já passaram aqui diversas pessoas, cada um com uma experiência mais rica e mais interessante do que a outra, experiências diversas, temas diversos, situações diversas, e a gente sempre tenta articular isso com um olhar de fé, com um olhar positivo, com um olhar de esperança, de forma especial nesse tempo da pandemia, onde muitos vivem incertezas, desesperanças, e esse espaço pretende, ao contrário, mostrar que sim, é possível construir um futuro de esperança, olhando para o passado e com os pés no presente. Quem vai ajudar hoje a gente nesse exercício é uma pessoa maravilhosa, dispensa comentários, autor de livros, empreendedor, coach, tem uma trajetória de fé muito, muito rica, uma trajetória humana também, existencial, mais rica ainda. Vou deixar que ele mesmo se apresente daqui a pouquinho e nos conduza nesse momento de experiência com esse tema fé e atitude. Jovir, bem-vindo ao nosso Miguel Ângelo Convida. Olá, Miguel. Te agradeço imensamente pelo seu convite para participar desse momento, desse bate-papo, essa oportunidade rica que me possibilita, assim, também falar um pouco de mim, interagir contigo um pouco e contar um pouco da minha trajetória, trazendo isso para a vida das pessoas também, né? Eu não costumo e não tenho o hábito de pegar o meu exemplo de vida para servir de parâmetro para as outras pessoas, mas eu gosto de buscar na minha experiência de vida algo que eu possa motivar outras pessoas a vivenciarem a sua fé, o seu dia a dia, com uma atitude que faz a diferença no seu dia a dia. Então, te agradeço imensamente pelo convite, pela nossa amizade, você é fantástico, né? O seu trabalho é incrível, sou seu admirador e agradeço pelas Que suas honra! palavras iniciais aí. Que alegria e que honra escutar essas palavras de você e contar com você ainda é uma alegria ainda maior aqui conosco, né? Você é onde passa a deixar rastros de céu, rastros de humanidade, né? Rastros de que vale a pena viver e seguir adiante, um olhar sempre positivo, construtivo para a própria vida, para o trabalho, para a família, para a realidade. E isso eu acho que é uma urgência nos tempos de hoje, né? Ainda mais nos tempos que nós vivemos. Então, muito obrigado por você ter dito sim e estar aqui com a gente. Tenho certeza que não só eu, mas muitas pessoas que terão acesso a esse bate-papo vão se alegrar, vão rir, vão se emocionar, vão aprender com aquilo que você vai trazer para a gente. E aí a gente já vai começar, então, como você bem pontuou, a gente sempre costuma, nesse início, deixar o nosso convidado super à vontade, mais do que nunca, que você fale o Jovir apresentando o Jovir, né? Se ele tivesse que se apresentar e falar quem é o Jovir, as suas origens, a sua história, lá, a sua família, como que você hoje, já no alto do seu presente, né, no alto do que você vivencia hoje, olhando para trás, o que você colhe lá naquelas suas origens que hoje você, olhando para trás, vê isso aqui está aqui presente ainda. Isso aqui é um valor, é algo que me constrói e vou carregar pela vida. Então, por favor, fala um pouquinho para a gente sobre você a partir de você mesmo. Então, Miguel, Jovir Zanuso, muitos dos que estão te acompanhando aí, eu acredito que já me conhecem, já tenham me visto, enfim, pelo trabalho que eu realizei no Rio de Janeiro ao longo de 9 anos. Mas o Jovir Zanuso, que hoje, você ia dizer, no alto dos seus mais de 40 anos, né? No alto dos meus 43 anos de vida, eu me considero uma pessoa na metade da jornada, né? Na metade da minha jornada vivencial, porque eu sou muito bíblico e eu gosto daquela passagem bíblica em que diz que 80
para quem tem muita energia, né? Tem uma passagem que fala isso. Tem. Então eu quero chegar aos 80, se Deus assim me permitir. Mas a minha vida, ela começa, você disse uma palavra no início maravilhosa, maravilhoso, enfim, eu sempre brincava, quando me apresentava, brincava de dizer que eu sou maravilhoso, porque eu nasci numa cidade vizinha aqui onde eu moro atualmente, que se chama Maravilha. Olha, então, literalmente é maravilhoso. O gentílico é maravilhoso. Brincadeira, né? Brincadeiras à parte, né? E sei, muitos já ouviram eu fazer essa brincadeira. Eu me apresentar, inclusive depois vou abordar um pouquinho, esse livro que eu escrevi, um dos capítulos, que é uma das atitudes que eu considero essenciais, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento significa você saber quem você é. Perfeito. Exatamente quem você é, nem sem aquelas ilusões de que você é mais do que realmente é e sem querer a falsa, aquela de se colocar para baixo, mas de ser exatamente quem você é. E eu me conheço a ponto de dizer que eu sou uma pessoa que vive uma inquietude eterna. Eu sou uma pessoa que, desde a minha infância, desde onde eu me recordo, nos meus 4 anos, 5 anos, criança, vivendo a adolescência, eu sempre carregava em mim uma inquietação muito grande, principalmente pelo contexto. Nós somos a expressão do contexto que nós vivemos, onde nós somos criados, enfim, e pautados pelos sonhos que nós temos. Sim. Então, a minha realidade familiar, minha realidade socioexistencial, desde pequeno, desde criança, é uma realidade bastante sofrida, bastante difícil, uma realidade em que a gente passava extremas necessidades, e isso vai pautando a minha vida. Então, aquela indignação quando a gente é pequena, dizem para nós assim, estuda para ser alguém na vida. Nós, aqui na nossa região, esse é um ditado, um provérbio muito comum. Estuda para ser alguém na vida, porque sem estudo você não vai para frente. Então, eu, desde pequeno, eu encontrava no estudo, na busca do conhecimento, uma forma de me tornar alguém visível. Porque a miséria te faz invisível, a situação de pobreza te faz invisível. Não se tornar visível para aparecer, mas se tornar visível para você se sentir alguém no mundo, nesse sentido. Uhum. E aí eu carrego algumas lembranças da infância que elas, para mim, elas pautam a minha vida e que eu as uso como uma forma de motivar outras pessoas. Quando eu era criança e nós não tínhamos nenhum atrativo, assim, não tinha televisão em casa, não tinha nada disso, eu ficava a noite adentro lendo porque recebia livro de leitura na escola, então lia bastante. E aquilo que naquela época eu dizia que era uma desgraça não ter uma televisão para a criança assistir, depois de grande eu digo, foi uma bênção, porque assim eu pude me dedicar àquilo que hoje faz a diferença para mim. Então, eu me considero uma pessoa, até o nosso tema é fé e atitude, eu me considero uma pessoa, sempre fui uma pessoa de fé. Ao longo da minha trajetória existencial, eu sempre coloquei a fé como aquela que pauta o meu discernimento em relação àquilo que eu quero deixar no mundo, ao testemunho que eu quero deixar, as marcas que eu quero deixar, porque o nosso trem passa, né? A gente vai e não que a gente tenha que necessariamente deixar para ser lembrado, mas deixar para fazer o mundo melhor, nem que seja um pedacinho do mundo. Então, o Jovir é uma pessoa que almeja a ajudar as pessoas à sua volta a serem melhores. E isso me faz também buscar ser melhor constantemente, porque se eu olhar a minha trajetória existencial, desde o meu tempo de criança, adolescência, as atitudes, os comportamentos, a forma de pensar, de agir minha, foi mudando consideravelmente. Um marco fundamental na minha vida foi quando, aos 14, 15 anos,
eu saí da da minha família para ir ao seminário, né? Essa experiência que você também teve a graça de fazer, né? Não sei se já quer que eu coloque um pouquinho disso, ou você tem alguma pergunta específica em relação a esse grande capítulo da minha vida, que na verdade não é um capítulo, porque você não separa a sua vida é uma trajetória, né? É integral, né? É Você, integral. antes do seminário, Jovi, você dizia, você fala um pouquinho mais de irmãos, a família era religiosa, essa questão dos livros que você, assim, não tinha essa influência tão forte da televisão, do Facebook, do WhatsApp, nem na nossa época a gente era criança, nem existia essas coisas, né? Jogos online, essa geração. Nem pensar. E aí você foi para o bom e velho livro, né? E que bom que isso aconteceu, né? Que A através nossa realidade eu digo, muitas vezes eu brinco dizendo que eu sou como a gente diz, a gente era da turma da Xuxa, a gente é da geração dos baixinhos da Xuxa, mas eu nunca assisti um programa da Xuxa quando criança, adolescente, nunca. Então, assim, a minha infância, bom, a minha família, o meu pai, o nome do meu pai falecido é Gentil, a minha mãe Gema Isabel. Os meus pais são gaúchos, eram gaúchos, vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, naqueles anos 60, por aí, né? As dificuldades toda, pobres, bastante necessitados, né? E nós somos em 6 irmãos, 3 rapazes e 3 moças, né? E para você ter uma ideia, é uma coisa que a gente até brinca com isso, né? O pobre parece que vê nos filhos uma esperança, né? São 6 filhos em 12 anos, nem dá 12 anos. Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos em 12 anos. Só que eu digo que o filho é uma bênção, né? Então meus irmãos são uma bênção, né? Eu ficava muito chateado uma vez, que dizia assim, na sua casa não tinha televisão, os pais passavam só fazendo filho. Eu disse, olha, eu acho que é uma bênção, na verdade, ainda bem. Enfim, a situação de grande necessidade na infância fazia a gente viver um mundo que hoje em dia não existe, assim, aqui na nossa realidade. Eu falo porque hoje eu moro aonde eu vivi a minha infância, no sítio, aqui no sítio onde eu vivi a minha infância, né? Voltei às minhas raízes, digamos, né? E aqui eu guardo tantas lembranças da minha infância que foram pautando meu impulso para a minha vida, que faz toda a diferença. O exemplo, o testemunho dos meus pais, minha mãe é analfabeta até hoje, está com 70 anos, e minha mãe é analfabeta, meu pai semi-analfabeto. E o meu pai sabia um pouquinho ler e gostava bastante de ler, isso servia de testemunho. Você falou a questão da fé. A minha mãe é uma pessoa de extrema fé, é uma fé assim, absurda, para dizer um termo incrível, como tudo para ela apegado à fé. Minha mãe ia para a roça, trabalhar na lavoura, rezando. Eu escutava ela falando baixinho e ela estava rezando. Então, ela é uma pessoa de extrema fé e sempre foi um grande exemplo, grande testemunho. Uma pessoa extremamente simples, humilde, mas de um coração fora de série. Então, essa questão da bondade, da fé, vem bastante da minha mãe. E do meu pai, eu busquei bastante a questão de... Meu pai, muitos dizem, ele era uma pessoa que gostava de ler, uma pessoa que não falava muito, diferente de eu, não falava muito, mas era uma pessoa bastante inteligente, eu admirava ele nesse sentido, né? Então, a gente pega um pouquinho de cada um e a gente cria a nossa vida também, né? E aí, depois, claro, na minha infância, nós tínhamos aquele ditado, domingo é igreja. Então, domingo de manhã é igreja. Qualquer coisa que tem é igreja. Então, a gente fundamentou a nossa vida muito na fé, né? No trabalho, junto à igreja, na dedicação a isso. E a minha mãe, só para lembrar um fato da infância, minha mãe nos ensinava a rezar antes da gente aprender a falar direito. Já sabia rezar. Rezar, sabia falar, era pouco. Já estava ali nas orações, antes mesmo de falar qualquer coisa, a primeira coisa era uma oração, era algo relacionado à fé. Exatamente. É impressionante o que você está falando aí, né? Porque a gente vive hoje num mundo tão veloz, entre aspas, né? Assim, entre aspas não, né? A gente, assim, a sociedade nas grandes cidades, vamos dizer assim, nos grandes centros, não que aí não seja um grande centro, mas comparando nessa
exemplo de vida que você está trazendo para a gente, né? Numa outra velocidade, valores de mais proximidade, a vida ali acontecendo sem tanta interferência tecnológica. Né? Para as pessoas que não percebem a profundidade disso, talvez soe, como você falou, nossa, 6 filhos ou 4 filhos. Hoje já falar 3 filhos, a pessoa assusta, né? Uma sociedade onde tem 0,8 filhos, tem cidades, assim, as taxas são 1,2, 0,8. E a gente vai quantificando a vida e deixa de enxergar a beleza da gratuidade dela, né? Do que ela é por si mesma, né? Não encaixotada em lucros, em números, mas viver, né, simplesmente como um dom, na interação, naquilo que se tem, acolhendo o que se tem, o que se não tem, e celebrando a vida. Isso eu acho que é um ensinamento tremendo para os tempos de hoje, né, onde as pessoas com certeza têm tudo, né, até conhecimento mesmo na internet, você tem um volume de informação muito grande, mas na verdade, será que isso realmente é um conhecimento? É um volume de informações que a pessoa não consegue pensar, não consegue articular com a emoção, com a razão. Né? Isso gera um problema para a nossa época. E você está falando, acho que, de uma riqueza, né, que poderia ser atualizada hoje em outros espaços. Com certeza. Eu tenho agora há poucos dias a gente fez aqui no nosso município um projeto de resgate histórico, né? Entrevistando as pessoas mais antigas daqui, porque o nosso município é novo, tem 26 anos de emancipação, e aqui a nossa regiãozinha aqui, os primeiros que chegaram aqui fazem 70 anos, um pouco mais, então tem vários deles ainda vivos e outros que chegaram aqui criança, era mato, né? O extremo oeste catarinense começou a ser colonizado no início dos anos 1930, 40, 50. Então, nessas entrevistas que eu estive fazendo com o pessoal mais antigo, muitas vezes a gente para pensar e diz, nós vivemos, obviamente, em outro mundo, outra realidade, mas a gente a gente muitas vezes reclama de situações que não deveria reclamar. Uma senhorinha de 93 anos me disse assim, se as pessoas hoje reclamam muito, se elas tivessem vivido o que nós tínhamos vivido, duvido que elas iam reclamar. Então, eu digo, e eu tenho um lema que eu carrego comigo, eu digo assim, tudo é bênção na nossa vida. As dificuldades a gente precisa entender como uma forma de aprendizado, uma forma de se lapidar, de crescer. Aliás, a resiliência é aquilo, a capacidade de você sofrer com uma situação e não deixar que aquilo te quebre, te destrua, né? Então, a gente precisa não condenar, de repente, um passado difícil, mas olhar para aquilo e tirar aprendizados, né? Olhar para aquilo e dizer, aquela situação de turbulência, aquelas noites difíceis, enfim, aquele mar tempestuoso, foi necessário para me fortalecer, para me dar experiência e para encarar a vida com mais, enfim, com melhores condições, né? Perfeito, com maior lucidez, né, com maior consciência, né? Você falou no início da apresentação, né? A apresentação de si, que você falou da importância do autoconhecimento, são essas coisas que vão lapidando a gente, levando a gente a um mergulho mais profundo, né? Tirando a gente da superfície. E que bom que você está trazendo isso para a gente, está ajudando através do seu relato, da sua experiência, também a nos olharmos e a entrarmos com você nessa jornada, cada um entrando dentro de si e revendo aí os seus processos. Você falava antes da sua fase da partilha, do seu momento de seminário. E aí, como é que você gostaria de trazer para a gente do que te agregou, do que te enriqueceu dessa já experiência rica familiar, né? Simples, mas rica, né? Densa, e aí você entra num outro mundo, né? Distante do seu núcleo familiar, com outras pessoas. Como é que foi esse momento para você? Então, na verdade, a busca, você precisava sair. Na minha situação, vivendo com 13, 14, 15 anos aí, começava a vir na cabeça, e muitas pessoas falavam, você aqui nessa realidade, o que você vai ser na vida, o que você vai fazer na vida? E meu falecido pai dizia assim, ó, nós não temos
terra, não temos propriedade suficiente para nenhum um filho, quanto mais para 6. Então, aqueles que conseguirem e quiserem estudar, deem o seu jeito. Estudo, fazer uma faculdade 15, 20 anos atrás, aqui na nossa realidade, fazer uma faculdade 20, 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, era muito, muito difícil. Não é que hoje em dia, se você quer estudar, você estuda, se você não quer. Então, a gente precisava de oportunidades. E uma vez na aula, estávamos na aula e veio um irmão religioso da congregação La Salista. Ele veio na escola fazer propaganda vocacional, né? Promoção vocacional, convidar os adolescentes, jovens que tivessem interesse em conhecer como é que era a realidade do seminário. E eu, de imediato, disse, eu quero. Qualquer coisa que dá para sair daqui, eu quero. E aí a gente não fui só eu, nós fomos em vários adolescentes, né? Fizemos o tal passamos o final de semana que conhecer como é que é. Só que chegou o final do ano e a gente foi convidado para ingressar no seminário dos irmãos laçalistas e veio uma carta informando o valor que precisava pagar por ano. E eu tive muito receio de mostrar para o meu pai, né, que acho que naquela época era 4 salários mínimos por ano. Não sobrava um salário mínimo por ano na nossa propriedade. Então, era inviável, totalmente inviável. E não tinha como. Então, eu fiquei sentido, mas a gente ficou naquela. E aí, um primo meu falou que na minha cidade, na nossa cidade, que vizinha Maravilha, tinha um seminário. Sequer eu sabia. Sequer eu sabia. A gente via no interior escutava a rádio, né? Mas era assim tão por fora de tudo. E aí naquele mundo que nem se deu conta que tinha ali perto. Aí esse meu primo disse, tem um seminário aqui, maravilha, você não quer entrar no seminário? Aí você pode estudar e tal. Olha, eu gostaria. Enfim, eu consegui contato, o pessoal veio me visitar e tal. Nem deu um ano depois, eu ingressei no seminário. Antes de entrar no seminário, também tem algumas partes interessantes que a gente foi para catequese na comunidade, fazer a primeira Eucaristia, perseverança, crisma, aquele processo catequético de todo adolescente e jovem. E nesse processo eu sempre fui bastante para frente, digamos. Tinha vez que o catequista, que é grande meu amigo hoje, ele dizia assim, Jovir, agora tu não fala, deixa os outros falar, porque ninguém respondia, então eu ficava quieto. Aí quem que vai ajudar a fazer a celebração no final de semana? Quem que quer fazer as preces? Quem que quer fazer a leitura? Ninguém abria a boca, e eu faço. Se ninguém quer fazer, eu faço. Então, toda vez que tinha celebração, estava eu lá no altar, enfim, ajudando nas celebrações, até que, isso antes de eu entrar no seminário, até que um ministro, que também era meu catequista, ele ia fazer uma celebração no final de semana e nós, catequizandos, tínhamos que ajudar. Ele disse assim para mim, tu me ajuda, faz de comentarista na celebração, e eu sou ministro, e você faz de comentarista, mas eu quero que você me ajude na hora da reflexão, da homilia ali do ministro, na hora da reflexão, que você me ajude a falar também um pouco. Você fala sobre as duas leituras, e eu falo sobre o Evangelho, ele falou para mim. Era um desafio, eu 14 anos, o que eu vou fazer lá no altar, como é que eu vou falar para a comunidade, para as pessoas ali? Nossa. E aí ele disse, se prepare e fala, fala alguma coisa, né? Sei lá, me ajuda aí. Aí eu levei o folhetinho da celebração e passei a semana estudando, peguei a Bíblia, estudando e lendo o que eu vou falar dessa leitura, nem lembro que leitura que era, mas você tem que tirar uma mensagem, né? Sim. E aí eu ajudei naquela celebração, que nunca me esqueço, e fiz muito bem, por sinal, que na celebração seguinte ele disse que era para fazer todos, inclusive a reflexão sobre o Evangelho.
Olha, E naquele dia que eu ajudei um pouquinho, na verdade, eu não ficava atrás do altar, eu ficava do lado, porque atrás do altar só aparecia um pouquinho da minha cabeça, que eu tinha 1,40 m, mais ou menos 1,45 m. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha 1,5 m e 38 quilos, para você ter uma ideia, né? nossa, era bem magro, né? Bem baixo. Aí eu ficava do lado do altar para poder falar para a comunidade reunida, que era Era o bastante Zaqueu da gente. comunidade, né? O Zaqueu. E aí o meu falecido pai, sabendo que eu ia ajudar ele, sentou mais próximo para poder escutar, que eu não ouvia bem. E depois ele, quando chegou em casa, disse, olha, várias pessoas elogiaram, né? Ele me elogiou, e tu recebeu o elogio do pai, era grande coisa, era uma coisa fantástica, né? Enfim. E a partir daí eu comecei a encarar o público, digamos, né? E depois, mas logo em seguida, ajudei a fazer algumas celebrações na comunidade e fui perdendo esse receio de dizer alguma coisa e contribuir com a comunidade. E achava isso muito interessante, gostava disso. E aí eu fui para o seminário, todo aquele processo de formação em etapas, né? A primeira etapa em que eu cursei o ensino médio, 2 anos no ensino médio, porque o primeiro ano eu tinha cursado de casa ainda. Depois fui cursar a faculdade de filosofia, aí eu não era mais aqui na nossa cidade, próxima, né, enfim, fui para a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde cursamos a faculdade de filosofia, 3 anos. Depois a gente cursou noviciado em Porto Alegre, que é um ano intermediário, um ano de discernimento mais intenso, onde o estudo todo ele é diferente, o acompanhamento é diferente, e nesse processo você é constantemente avaliado para ver se está crescendo a ponto de assumir a responsabilidade, que é um ministério, né? Que é assumir um sacerdócio, enfim, se tornar um religioso consagrado. E em 2000, eu concluí o noviciado e iniciei a teologia, a faculdade de teologia, que são 4 anos, né? Então, foi um processo de 10 anos de seminário, que é uma etapa da minha vida, hoje dá para dizer um quarto da minha vida, numa formação intensa, de lapidação constante, de melhoramento, de crescimento, porque, como você disse antes, eu ir para o seminário, para mim, foi um impacto tão grande que é até engraçado, né? Uma das coisas muito marcantes que eu fui para o seminário é que eu disse, caraca, agora vai ser muito legal, eu tenho uma tarde toda para estudar, que em casa não tinha, tinha que ir para a roça, não tinha essa de estudar, não é que nem hoje criança não pode trabalhar, a criança tinha que ir para a roça, é outra realidade, então não sobrava muito tempo para estudar, estudar de noite, né, e tinha um bico de luz em casa, uma lâmpada em casa, então era difícil. No seminário tu tinha a tarde toda para estudar, cara, aquilo era maravilhoso. E com os colegas, os amigos, enfim, aquilo eu sempre fui muito sociável, então aquilo para mim era um encanto. E no seminário eu podia comer pão 3 vezes por dia, em casa era 1 vez por semana. Era outra realidade, né? A realidade, tanto que no seminário depois eu cresci, eu engordei, ou seja, a realidade do seminário para mim foi um crescimento fantástico em vários sentidos da minha vida, né? E a filosofia impactou muito a minha vida porque ela veio ao encontro de uma característica muito marcante minha, que é a inquietação, a crítica, a reflexão, aquela coisa que, assim, enfim, eu me identifiquei muito com a filosofia, né? Então, a filosofia coloca em você sempre uma interrogação muito grande, né? Faz você encarar a vida, encarar o mundo, encarar todas as situações, circunstâncias, com um pouquinho mais de crítica, né? Não engole qualquer coisa, digamos, né? Então, o processo de formação, eu não falei que o meu processo de formação foi junto com os missionários da Sagrada Família. Até hoje eu me considero muito missionário da Sagrada Família, porque a nossa missão, ela continua sempre, né? Enfim, depois de 10 anos de formação, dando a minha contribuição, com certeza, também aos missionários, sempre me dedicando bastante junto à província e nas comunidades onde a gente morava, porque nós morávamos em comunidades, em bairros mais carentes, para nós termos essa presença missionária, né, e atuante
nas comunidades, junto às famílias, e isso sempre me identifiquei bastante. Enfim, em 2004, início de 2004, eu fui ordenado sacerdote, então, aqui na minha terra onde vivia a minha família, né? E fui a primeira missão que me foi pedida, que eu assumi, foi trabalhar no Rio de Janeiro, aí na cidade maravilhosa. Foi aqui, exatamente. Mas foi aqui na Ilha do Governador ou antes de vir para cá você foi aqui? Foi aqui? Ah, olha só. Não sabia que tinha sido. Eu fui ordenado em fevereiro de 2004 e também a província apostava em mim como que me pediram que eu fosse estudar também. E no Rio de Janeiro teria a possibilidade de eu cursar o mestrado na PUC, né? O que eu fiz em seguida, né? O que eu fiz a pedido para que eu pudesse me tornar professor de teologia depois no Instituto de Teologia, onde a gente vai cursar teologia, os seminaristas. Que hoje depois foi diminuindo consideravelmente o número de estudantes de teologia da província, e depois não teve mais essa possibilidade. Enfim, permaneci 9 anos trabalhando aí no Rio. Cheguei ali, recém-formado, padre fresco, nossa, primeiras missas ainda, né? Então, é claro que toda aquela caminhada de 10 anos de formação te dá condições de atuar com a autoridade ou com a grandeza de um missionário, de uma pessoa consagrada, né? Então, mas cada dia da nossa vida é um aprendizado, né? E o desafio foi grande, né? Uma realidade totalmente diferente e ainda o impacto social de você ser criado numa realidade rural e ir progredindo para umas cidades diferentes, culturas diferentes, e depois o primeiro trabalho como sacerdote numa cidade, numa metrópole, que é o Rio de Janeiro, com todas as suas características típicas próprias, né? Bem distintas da minha cultura original, mas que não foi um problema para mim, eu acredito que não foi, né? Enfim. Não foi nenhum. Acho que continuou deixando os rastros por onde você deixava, da sociabilidade, do pensamento, do diálogo. Tenho a certeza que também por aqui ficou, né? Acho que as pessoas que puderam conviver com você, enfim, tem esse registro também, né? Muito positivo. Deixou bastantes amigos por aqui, né? Amigas, pessoas que... Amigos, eu tenho certeza que eu deixei, porque tem muitas pessoas que a gente sabe... Eu digo assim, você percebe nos olhos das pessoas que te querem bem, né? Então, eu sempre carreguei comigo o propósito de fazer o bem às pessoas, e mesmo que às vezes você precisa ser duro em algumas situações, né? Eu, em forma alguma, e isso seria um contrassenso à minha vida, procurei fazer mal a alguma pessoa. Então, na minha missão como sacerdote, como missionário da Sagrada Família, eu procurei sempre ajudar as pessoas da forma que eu acreditava, à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, à luz da minha fé, né? Que ajudasse as pessoas, né? Então, a gente percebe, o feedback, ele é vivencial na missão, e eu percebo que, considerando que todos nós temos nossas limitações, fragilidades que impedem de fazer um trabalho perfeito, que é difícil, não existe, né? Mas o propósito sendo bom, né, o propósito da bondade, eu acredito que a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Eu poderia ter, no meu ministério, poderia ter feito mais, menos, diferente, poderia, mas eu acredito que a forma como eu trabalhei, ou como eu vivenciei o meu ministério, reflete quem é o Jovir, né? Perfeito, E também acho que é um olhar, quando a gente olha para a nossa história, só silenciei aqui porque alguns barulhos externos, a gente não está no estúdio, e aí eu dei uma silenciada aqui, mas até para pensar um pouquinho também nisso que você falou, eu acho que é importante porque a gente, quando a gente olha para o passado, né, para a nossa vida, para a nossa história, a gente olha com um olhar do presente para o passado, a gente tem que sempre fazer esse exercício de olhar sabendo que naquele momento passado
foi naquelas condições, né? Hoje eu estou com a cabeça de hoje, mas não posso querer que há 20 anos atrás eu haja como se eu tivesse hoje, né? Porque 20 anos atrás eu ser estava injusto, lá. é ser injusto contigo, né? Eu sempre digo que havia uma época, um fato interessante que numa época da minha formação, uma psicóloga que era irmã religiosa também, a gente tinha esse acompanhamento sempre, né? E eu costumava, um hábito ruim, de culpar as minhas atitudes erradas que eu tinha, os comportamentos errados que eu tinha, principalmente o estresse, o nervosismo, essas coisas que me criavam situações conflituosas junto com os colegas, eu justificava que isso era culpa da realidade onde vive, porque o meu pai era uma pessoa um tanto violenta e tal, a realidade familiar. Até que essa pessoa, ela disse assim, essa psicóloga, vamos combinar o seguinte, você já está com, naquela época eu estava com 20 anos, 21, você já não tem mais idade para culpar os outros pelas suas atitudes. Então, até hoje, tudo bem, é culpa dos outros, tá? Dos teus pais, família e tal. A partir de hoje, é culpa tua. Aquilo me impactou tanto que eu pensei assim, cara, então eu tenho que parar de dar desculpas, né? Tanto que eu hoje uso aquilo, quando você não quer mudar alguma coisa, você arruma alguma desculpa, você dá desculpa. E quando você quer mudar algo, ou fazer algo, você dá um jeito, você faz, né? Então, a gente precisa olhar, que nem você falou, exatamente isso, a gente precisa olhar, o nosso olhar para a nossa vida passada, para os nossos anos passados, ele tem que ser um olhar compreensivo, né? Compreensivo. Uma vez um padre me falou assim, uma coisa que eu admirei, eu gostei muito, ele disse assim, ó, a forma que foi, a forma que aconteceu, o que passou foi o que foi o que possibilitasse você ser quem você é hoje, e do jeito que você é hoje. Então, não dá para você julgar o que você fez ou o que fizeram com você. Você precisa entender que aquilo foi muitas vezes necessário, que aquilo aconteceu, que aquilo é passado, pode condicionar suas ações do hoje, mas também pode não condicionar. Né? E você precisa ser protagonista da sua existência, né? A partir do momento de onde você está, né? Perfeito. E isso faz toda a diferença, né? Olhar para a nossa vida assim. E aí você veio aqui no Rio de Janeiro, aqui permaneceu 9 anos, e depois chegou a trabalhar em alguma outra paróquia saindo daqui, a direção já foi para onde você está atualmente, ou você já vislumbrava diante de Deus uma perspectiva diferenciada, né, em termos de existência, de trabalho, de missão? Sim. Já voltou para Então, eu permaneci no Rio de Janeiro nos primeiros 4 anos. Os meus primeiros 4 anos no Rio de Janeiro, eu era vigário paroquial, ali na paróquia São José Operário, na ilha, né? E junto comigo eu trabalhei com o padre Donato, que considero meu irmão até hoje, um cara fantástico, incrível, né? Uma pessoa maravilhosa, né? Logo no início trabalhei com o padre Irineu, depois trabalhei com o falecido padre Arnaldinho, também com o padre Arnaldão, que é um Arnaldinho e outro Arnaldão, porque os dois eram Arnaldos, né? E depois trabalhei com o padre Lorival, José Lorival, que veio a falecer na época que nós estávamos aí, infelizmente, uma perda muito sentida, né? A gente se queria muito bem. E depois o padre Francisco, o Chiquinho, né, que uma pessoa incrível também. E quando veio a falecer o padre Lorival, que ele assumiu a paróquia como administrador paroquial no lugar do padre Irineu, com o falecimento do padre Lorival, me foi proposto de assumir a condução da paróquia com outros 2 padres que eram meus colegas. Um era o padre Donato e outro o padre Francisco, né? E então, aí foi um grande desafio para mim, por quê? Porque você é um padre auxiliar, digamos, você é um vigário paroquial, você tem as suas responsabilidades sacerdotais, mas você não tem a responsabilidade administrativa sobre uma instituição, que é uma paróquia que tem aí todos os seus problemas, né? O que eu sempre considerei que um padre deveria se preocupar era com o pastoreio e menos com a administração, mas cabia a gente fazer, alguém tinha que fazer. Então foi um desafio grande que
eu fiquei 5 anos, os 5 anos aí, do 5º ao 9º ano que eu estive aí no Rio de Janeiro, eu estive à frente da paróquia, né? Avalio que fiz um trabalho satisfatório, né? A comunidade, criamos bastante coisas na paróquia. Uma coisa que eu tenho orgulho e satisfação de lembrar foi a contratação da assistente social, que até hoje está na paróquia, né? Que eu achava que seria interessante a paróquia ter uma assistente social para auxiliar, pautar, direcionar ações, atividades, iniciativas da igreja direcionadas para a sociedade, né? Então, isso é uma coisa que enquadra com a fé. A nossa fé, ela precisa impactar na sociedade também, é aquela coisa, você precisa dar uma palavra, mas você também precisa dar o pão, você também precisa se solidarizar com quem sofre, quem padece. E outras ações que, a pastoral de rua que a gente atuava, teve um Natal que a gente foi para a rua junto. Cara, são coisas que marcam bastante, e os 9 anos que a gente trabalhou aí na paróquia do Rio de Janeiro, o povo carioca é um povo fantástico. Eu admiro pra caramba a cultura carioca, a cultura portuguesa também, os portugueses que na paróquia São José Operário tem uma grande participação, e, enfim, tenho montes de amigos até hoje, né? Admiro a todos, tenho um carinho especial por todos, inclusive por aqueles que, depois que eu me afastei, não gostam mais de mim, né? O que não é um problema, não é um problema. A gente não está no mundo para ser gostado, a gente está no mundo para uma missão, né? E essa missão, às vezes a sua missão pode não agradar alguém, não tem problema, né? Você precisa viver. Mas, enfim, depois de 9 anos, chegando aos 9 anos de padre, 8 anos, 9 anos de padre, eu já sentia que eu não reclamo da igreja, mas muitas coisas que eu acreditava diferente, não contra a fé, mas uma forma muitas coisas que eu acreditava que deveriam ser feitas diferente com as pessoas, dentro da igreja não tinha essa possibilidade, né? Enfim, então foi despertando em mim aquela inquietação tão grande Jovir, será que não dá para continuar a tua missão de vida de outra forma, não sendo mais sacerdote? Estava com aquele questionamento bastante forte em mim, e o discernimento já vinha ocorrendo, né? E o meu 10º ano como sacerdote, eu trabalhei em Goiás, em Rio Verde, Goiás, né? É uma cidade, a maior cidade do interior de Goiás, né? Um povo fantástico. O povo goiano também é um povo de tirar o chapéu, né? Eu nunca tive problemas de me adaptar, de me enculturar nas cidades onde eu morava, né? Eu admiro, pelo contrário, em vez de rejeitar, eu admiro e gosto de aprender aprendi com o carioca pra caramba, né? Aprendi com o povo goiano, aprendo aqui, aprendo em qualquer lugar. A gente precisa aprender com as culturas diferentes, né? E lá a gente fez um ano de trabalho muito bacana, também muito legal, né? A gente percebeu isso, eu percebia isso, na situação concreta mesmo, na missa em que eu fui apresentado à comunidade paroquial, na igreja não tinha 100 pessoas. E na missa de despedida faltou espaço na igreja, enfim, nas missas em seguida. Então, e eu sempre discordei de dizer que missa é tudo igual. A missa não é tudo igual. O sentido, o valor pode ser, mas a mensagem que você que está lá na frente, você que está conduzindo a celebração, ela impacta diferente nas pessoas e pode fazê-las voltar ou não. Então, eu sempre me propus. Tinha uma época, quando eu era estudante, que eu não gostava muito de ir à missa. Mas sabe por quê? Não pela missa em si, pela celebração em si, porque ela se tornava chata pela forma como era conduzida. E aí eu disse assim, quando eu for padre, eu não quero que a minha celebração seja chata. Eu quero que ela seja interessante, que ela seja dinâmica, que as pessoas ouçam algo que possa ajudá-las a melhorar, que elas saiam dali com alguma coisa. E eu sempre me obriguei a deixar pelo menos uma palavra ou duas que ajudasse as pessoas. E eu acredito que tive êxito nisso, né? As pessoas procuravam por isso, né? Enfim, então, com 10 anos de sacerdote,
eu não me considero que fosse uma pessoa imatura para decidir, para tomar uma decisão e me afastar da vida religiosa. Eu fiz a partir de muitos questionamentos, muita reflexão, eu não abri isso para o mundo, assim, porque às vezes quando você está numa situação e quer que os outros decidam por você, o que eu acho que não faz sentido. Não faz sentido, é você que está na sua pele, é você que está na sua história de vida, é você que está na sua caminhada, né? Os 10 anos, os 20 anos como missionário da Sagrada Família, 10 anos como sacerdote, eu me dediquei intensamente a levar a palavra, a levar uma mensagem, a ajudar as pessoas de alguma forma, que até hoje as pessoas me chamam, Jovir, tal, e dizem, e não para me orgulhar disso, mas para dizer que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Não fiz mais do que a minha obrigação e procurei ajudar as pessoas. No momento em que eu decidi me afastar, eu disse assim, Jovir, você vai continuar tentando ajudar as pessoas no trabalho que você vier a fazer. E no momento em que eu me afastei, eu não tinha decidido o que eu vou fazer da vida, eu vou continuar sendo o Jovir, levando alguma mensagem às pessoas, contribuindo com o mundo à minha volta, né? E não tinha na cabeça também, vou casar, vou ter família, não vou dar aula, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha nada pré-pensado, assim, pré-determinado, já está. Né? Uhum. Tanto que às vezes a gente ri bastante, né? Porque quando você diz que era padre, as pessoas logo perguntam assim, desistiu para casar? Desistiu por causa de mulher? Desistiu? E eu não tinha isso como algo que viesse a determinar meu afastamento, porque uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, não tome uma decisão condicionado a uma pessoa ou enfim, a situações externas. Tome uma decisão quando você tem ela amadurecida em você e tem convicção do que você quer. Né? Então, eu tomei a minha decisão sem dizer, tenho as coisas já programadas, nada. No momento em que eu me afastei, em que eu fui liberado pela província, teve mais de uma vez que eu sentei e pensei assim, cara, o que tu vai fazer, Jovir? Tanto que teve esse colega padre que dizia assim, né? A gente ri porque isso serve motivar a gente também. O coitado dele, ele era um bom padre, vai ser um bom ninguém. Mas, enfim, eu sei, muitas pessoas me incentivaram, muitas pessoas disseram assim, Jovir, esteja onde estiver, conte com o nosso apoio, né? A gente sabe que você sabe como que é a realidade, né, Miguel? Enquanto você faz alguma coisa que agrada as pessoas, ou que você está com as pessoas, você é visto de uma forma. No momento em que você toma uma decisão que não é do agrado das pessoas, ou que as pessoas gostariam que fosse diferente, geralmente você é visto de outra forma, né? Uma coisa que eu me obriguei a absorver e carregar para a minha vida foi uma frase que eu sempre me digo assim, que os elogios não te iludam, né? Que você não se iluda com os elogios e que as críticas não te destruam, que não te derrubem, né? Então, vai ter crítica, vai ter elogio, né? E eu tinha a ciência de que no momento em que eu pedisse para me afastar da igreja do meu ministério, muitas pessoas que me adulavam, muitas pessoas que manifestavam carinho por mim, não iam mais manifestar. E aí eu tinha que ter a grandeza de dizer, não se deixe abalar por isso, né? Você precisa ter convicção daquilo que você quer na sua vida. E eu sempre tive convicção, tanto que, mas então você não conseguiu, você não continuou com o pai, não tinha vocação? Não, a minha vocação eu continuo tendo, continuo vivendo hoje, né? A vocação, ela não é restrita a uma atuação, ela é para a sua vida, né? Eu não mais como missionário da Sagrada Família ou como sacerdote, mas como pessoa humana, minha missão de vida continua, e é a mesma que eu tinha na infância, na adolescência, no seminário, como sacerdote, é a mesma. A forma pode ser diferente, mas você levar algo para as pessoas, tornar o mundo um pouco melhor, é uma missão que eu carrego para a vida inteira, até os últimos dias, né? Se Deus me permitir, né?
Sim, Desculpa, certamente. você de repente queria perguntar alguma coisa? Não, eu acho, agradecer o esclarecimento, a partilha, né, a franqueza e a abertura, né, para compartilhar algo tão íntimo do seu processo e perceber que é um caminho seu diante de Deus. Acho que não sei se é São Francisco, algum outro santo da igreja que dizia isso, né, que no final das contas sempre é entre você e Deus, né? E né, a nossa trajetória existencial ela vai se dando assim. A gente tem a gente é um polo de relações, né, família, amigos, enfim, trabalhos, mas no final das contas a gente tem que prestar contas a nós mesmos, né? Com certeza. E que bom que nessa altura da sua vida você permanece lúcido bastante para seguir fazendo o bem dentro do seu raio de atuação. E isso, nesse tempo que a gente vive, eu acho que só já vale a nossa conversa, porque a gente não querer ser um olhar pessimista diante da realidade, né? Mas a gente vê pessoas por muito menos. A gente está vivendo um tempo muito louco, né? Eu acho, um tempo assim, onde a gente vê coisas ótimas, mas também coisas péssimas, não só a nível de saúde, de pandemia, mas parece que esse tempo veio exacerbar todas as coisas, né? Tanto coisas ótimas que a gente vê acontecendo, né? Daqui a pouco você vai poder falar um pouco também da sua contribuição nisso, né, na sua obra, no seu trabalho, no seu livro. Sim. Mas a gente vê, parece que nas mídias, tanto intra quanto fora das comunidades religiosas, seja quaisquer forem, né, experiências boas, mas também experiências duras, difíceis, e isso foi potencializado pelas mídias, pela pandemia. Então, há meio que uma sensação na sociedade, né, de desgaste também por conta desse tempo que a gente está vivendo, de 2 anos intensos, né, de isolamento, de mortes, de doença. E aí pessoas aproveitando isso para explorar, seja na fé, seja no dinheiro, seja na saúde. Pessoas, a gente está vivendo um tempo assim. Então, eu acredito pessoalmente que sinais de luz, de bem, de busca de construção de justiça, de favorecimento das pessoas, sempre será uma boa nova, né? Sempre será um respiro para a sociedade, né? Seja onde for, seja nos grandes centros, seja isso acontecendo num raio de ação menor, dentro de casa, numa cidade do interior, isso sempre será uma boa nova. Com certeza, você é preciso ser luz, né? Nem que seja uma faísca, mas você precisa, esse mundo tão nebuloso, tão conturbado e perfeitamente como você colocou, Miguel. E a pandemia impactou muito na vida das pessoas, na forma de pensar, a cultura muda constantemente, a forma de... As pessoas, de modo geral, parece que não tem um propósito de vida, um propósito que as faça olhar para frente com esperança, com perseverança. Sim. Parece que tudo é radicalizado, as coisas são tudo o extremo, parece que vivemos uma situação de extremos e nenhum extremo é positivo, no meu olhar. Nenhum radicalismo faz bem, nenhum tipo de radicalismo, não importa o que. Nem as coisas que são boas, que aparentemente são boas, mas ao radical elas te fazem mal. Então, tudo a gente precisa ter mais discernimento, e falta bastante isso para as pessoas, discernimento de que eu tenho poder, tenho capacidade, eu sou capaz de tornar o meu entorno, né, a minha volta, as pessoas que estão à minha volta, através daquilo que eu faço, através da forma que eu vivo, das minhas atitudes, do meu comportamento, um lugar um pouco melhor, né? Então, é coisa de tempo, mas o mundo precisa de pessoas que façam a diferença, né? E isso, a fé, que é o tema da nossa conversa, a fé, eu sempre tive uma noção um pouco diferenciada de fé, no sentido de nem ser melhor nem pior que os outros, mas própria minha, que a fé é aquilo que está dentro da sua alma, né? A fé é aquilo que te liga com Deus e a sua consciência, né? Por isso que você falou antes aí. No final das contas, é entre você e a sua consciência e Deus aí te ajudando a se conscientizar, né?
do que é a sua vida, né? E a atitude é aquilo que você distribui, aquilo que você espalha, aquilo que você faz, aquilo que você diz, aquilo que você deixa, né? Aquilo que você marca as pessoas, né? Então, as nossas pegadas, aquilo que vai ficando, os rastros, as coisas boas que você deixa, tornam alguém melhor, né? Então, eu acredito que o mundo hoje, como você falou, o mundo hoje está numa situação que a gente precisa ter mais cautela e precisa ter discernimento, precisa respeitar mais, talvez, né? O respeito é aquilo, falando de respeito, uma coisa que eu considero essencial. Ao longo do meu ministério como sacerdote, eu não lembro, e acredito que nunca tenha, atendendo uma pessoa, numa confissão, num aconselhamento, estando com alguém, eu não lembro de uma vez que eu tenha apontado o dedo para uma pessoa que viesse, que me procurasse, dizendo assim, você está errada, você não pode, você não deve. Eu sempre procurei pautar a minha contribuição à pessoa para que ela se conscientizasse daquilo que ela daquilo que ela está fazendo, porque assim, não sou eu que vou fazer a pessoa parar de pecar, não sou eu que vou fazer a pessoa mudar atitudes, porque ela está 5 minutos comigo e o resto da vida está onde? Está com ela mesma. Então, a conscientização, você se conscientizar daquilo que para você faz sentido ou não faz, isso cabe a você, ao seu interesse de buscar, né? Então, por isso que eu digo, cada pessoa é a expressão da sua própria essência, e a nossa essência é aquilo que a gente crê, aquilo que é a nossa fé, né? Sim. Jovir, o papo, quando é bom, passa rápido. Você vê que a gente o tempo está voando, né? O tempo está voando, o papo está maravilhoso. E eu queria deixar essa reta final para você. Então, como que nesse presente, nesse seu hoje, fala um pouquinho mais de onde que Deus tem te conduzido, e você mesmo nesse seu discernimento, nessa sua construção, em termos de produção, em termos de trabalho, em termos de escrita, em termos de atuação profissional, enfim. Fala um pouco desse leque do que está acontecendo, né, hoje, e também como que as pessoas podem acessar isso de alguma forma, seja algum canal, enfim. Fala para a gente. Então, depois que eu me afastei do sacerdócio, tinha condições de dar aula, né? De dar aula para o ensino médio, digamos, enfim. Eu não sabia o que ia fazer da vida. Eu queria muito trabalhar com pessoas, né? Ajudar as pessoas de alguma forma. Mas eu preciso viver, eu preciso ter uma renda. E aí, durante um ano, eu dei aula em alguns colégios, né, de ensino médio, até que eu fui convidado para trabalhar no município onde estou hoje, onde eu passei a minha infância, enfim, que hoje é município, 26 anos apenas, né? Então, aqui eu trabalhei alguns meses como secretário municipal de educação, a convite do então prefeito, e depois, mudando a gestão do município, eu fui convidado para trabalhar na área da cultura, turismo e assessoria de imprensa, tudo meio junto. Um município pequeno, uma pessoa precisa fazer mais de uma função, geralmente, né? Então, eu fui me destacando. Não sobrecarrega, né? Dá para integrar bem. Isso, e a demanda também não é tão grande como um município maior. Então, aqui mas paralelo a isso, ao trabalho aqui no município, na prefeitura, que eu estou desde 2017, então, como assessor de imprensa, responsável pela cultura, pelo desenvolver o turismo aqui no município, eu nunca deixei de ministrar alguma palestra, convite, né? Nunca coloquei isso como, né, intensifiquei uma divulgação disso, né? Os convites que eu recebia, eu atendia, né? Para fora também, enfim. E a minha produção pessoal, assim, de reflexões, eu sempre mantive, dá para escrever algum livro. E muitas pessoas diziam, Jovir, escreve algum livro, né? Eu participei de 2 livros em coautoria, né? Um livro um em 2015 ainda, Manual Completo de Treinamentos Comportamentais. É um livro muito bom, assim, foca no comportamento, mudanças de comportamento, né? Eu ainda tenho exemplares desse livro, né? É um livro fantástico, né? Bom,
umas 500 páginas, mais ou menos, né, onde vários especialistas na área trabalhavam o tema de mudanças comportamentais, e tem lá a minha contribuição também. E depois disso, em 2019, 18, 19, não lembro, fui convidado, novamente por uma editora, para participar de um outro livro em coautoria com outros especialistas. E esse livro é sobre otimismo, então, né? É um livro que, a parte que eu dei de contribuição, gostei muito de fazer, um livro muito bom também, bom, bacana, legal, né? Focado no otimismo. Acho que a gente precisa, a atitude do otimismo é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Totalmente. E aí, paralelo a isso, eu comecei a me dedicar, paralelo ao meu trabalho, a produzir o meu próprio livro. E para produzir o meu livro, eu considerei algumas questões. Por exemplo, boa parte das pessoas não gosta de ler. Então, vamos escrever um livro mais curto, um livro fácil de compreender, assim, do jeito que a gente está falando, linguagem simples, enfim. E eu não sei se você já recebeu o seu exemplar e conseguiu dar uma olhada, enfim. Então, saiu em 2021 agora o livro Sete de Ouro, né? Esse livro Sete de Ouro, aonde eu abordo atitudes, que são comportamentos, que são... eu uso a palavra atitudes, porque eu considero que essas são atitudes que fazem a diferença na nossa vida. As atitudes, o Sete de Ouro, o título dele, para quem não teve ou não tem ainda o livro e quiser tê-lo, né? As atitudes os 7 são porque eu abordo 7 atitudes, e as atitudes que eu abordo no livro, que eu faço uma reflexão sobre a ausência delas, quanto isso é ruim para uma pessoa quando não cultiva essas atitudes, quando não tem essas atitudes, a diferença que faz quando as cultiva, e depois eu faço uma relação de diversas dicas, de práticas, assim, de como assumir esse tipo de atitudes, né? Que são 7: autoconhecimento, né? Autoestima, humildade, resiliência, gratidão, otimismo e autodisciplina. Então, são as 7 atitudes que eu considero de ouro, por isso 7 de ouro, né? De ouro por quê? Porque cultivando essas atitudes, é impossível você não ser uma pessoa melhor, você não ser um profissional melhor, você não ter melhores resultados, você não oferecer mais do que a média das pessoas. Então, é um livro que não chega a 100 páginas, muito fácil de ler, e eu tenho esse livro disponível para os interessados, né? Aqueles que, de repente, deve ser legal, quero ler esse livro, né? Pô, bacana. Eu já enviei vários ali para o Rio de Janeiro, onde eu tenho uma quantidade imensurável de amigos. Não sei quantos amigos eu tenho no Rio de Janeiro, mas são centenas, com certeza, né? Mais que 7 vezes 100, eu acredito que sim. Bastante, né? Então, assim, esse livro é um trabalho, como digo, paralelo ao meu serviço. Atualmente, no município, sou chefe de gabinete, assessoro o prefeito, assessoro aí os demais colegas no trabalho. Sou um servidor público, como todos os demais, né? Tentando dar a minha contribuição aqui no município, né? Da forma que a gente pode, né? E, paralelo a isso, né, no tempo extra, por fora, acordando mais cedo, enfim, a gente escreve também. Eu tenho outros projetos de livro que com certeza sairão, né, se Deus me permitir. E esse livro, agora, tenho vendido bastante exemplares. Muitas pessoas têm procurado, o livro é bem acessível. O valor do livro, não sei se quer que eu diga. Pode, inclusive, assim, aonde que as pessoas podem te encontrar, como é que é o seu Facebook, o seu Instagram, o e-mail, tem algum contato para eles te pedirem. E eu também vou pedir o meu quando terminar essa gravação. Sim, o valor do livro é R$40, né? Esse livro também pode ser comprado em plataformas digitais, aí na Amazon, Americanas. Se você procurar pelo título Sete de Ouro, você vai encontrar em outras plataformas. Mas aí você vai ter o preço do frete que vai aumentar. O meu valor, como eu sou autor do livro, eu tenho direito a uma quantidade. Posso comprar vários a um preço mais em conta para tirar o valor do meu serviço, do meu trabalho, né? R$40 na sua casa, né? Na sua casa, recebido, incluso o correio é por minha conta, né? Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ele vai chegar, né? E faço uma dedicatória para aquele que tem interesse, eu faço uma dedicatória especial, com certeza, e pensando em cada pessoa que adquire o livro, né?
E, enfim, 7 de ouro, as atitudes que farão de você uma pessoa mais brilhante. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que brilhar de alguma forma, né? Brilhar não significa querer aparecer, mas significa ajudar os outros também, as outras pessoas, né? Então, você me encontra, é muito fácil me encontrar. Você digitar o meu nome, o nome é tão raro, né? Digitar meu nome durante toda a nossa entrevista está passando aqui embaixo. Está passando aqui, é isso aí mesmo, o nome é Jovir Zanuso. Procurar por Jovir Zanuso no Facebook vai encontrar, no Google também vai encontrar alguma coisa, né? Sim. Que não seja processo, tá bom, né? E no Instagram Jovir Zanuso também, no Facebook eu tenho minha página também, onde eu procuro deixar aí pitadas de reflexão diárias, ou às vezes a gente não desleixa um pouco, né? Mas enfim, a gente vai deixando uma reflexão aí para as pessoas também, ajudando as pessoas de alguma forma, aqueles que quiserem. Eu não digo assim, compre o livro para me ajudar, eu digo, compre o livro para você se ajudar, porque eu tenho convicção de que o livro é bom. Não é meu, mas a gente não vai colocar no livro coisas que não acha interesse, né? Então, aqueles que quiserem recebê-lo em sua casa, só me chamar de alguma forma. Se quiser anotar quer que passe o número de celular também, manda um WhatsApp, coisa fácil daí. Pode falar. O prefixo aqui na nossa região é 49, aí 998321968. Esse é o número do WhatsApp, né? Aqueles que tiverem interesse em chamar, ficam à vontade, né? A gente está aí aberto para aqueles que quiserem nos procurar. Agradeço imensamente aí o Miguel Ângelo. Eu que agradeço. Olha, foi uma entrevista incrível, assim, uma satisfação muito grande poder contar com você aqui nesse programa, Jovir, de verdade. Muito obrigado, né, pelas coisas que você trouxe, pela sua partilha de vida. E eu tenho certeza que esse conteúdo que você está trabalhando no livro não são coisas que a gente acha num supermercado. Não são coisas que a gente acha aí facilmente, mas a gente precisa de pessoas que, como você fez esse trabalho, né, de sintetizar, de escrever, pessoas que nos ajudem, nos tomem pela mão e nos orientem, que nos passem conteúdos, porque por nós mesmos, muitas vezes, nós não vamos acessar. Né? E aí, que bom que você disponibiliza isso para as pessoas, né? Você continua fazendo a diferença para o bem. E aí, quem adquirir, quem comprar, quem entrar em contato com você, com certeza vai estar fazendo um bem para você e fazendo um bem para si próprio, vai estar irradiando para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para o seu colega de trabalho. E aí, aquilo que você falou, a gente vai estar construindo uma sociedade melhor nas pequenas coisas. Eu tenho recebido alguns feedbacks, né, diversos, na verdade, feedbacks em relação ao livro. Teve uma pessoa que comprou o livro, leu, e me pediu para mandar mais 3. Queria presentear pessoas que gostavam, né? Porque acha que não podia deixar essas pessoas sem ler isso também. Teve outra pessoa que comprou um para suas 2 filhas, um para cada filha. Podia ser eu mesmo, não, eu quero um para cada filha. Então, eu quero um diferenciado. Enfim, são exemplos que eu recebo alguns feedbacks assim que me deixam emocionado e convicto que, cara, você precisa compartilhar conhecimento, você precisa deixar algo, né? Isso não é nenhum orgulho de dizer, mas é a sua missão de vida. Eu sempre digo que o conhecimento não é meu, o conhecimento ele é de todos. Então, aquilo que eu tenho de conhecimento é dever meu como ser humano, compartilhar de alguma forma, né? Dedicar tempo para isso também, né? Mas, enfim, é isso aí. Assim como tem músicas que ultrapassam o autor da canção e viram de domínio popular, né? E Jesus mesmo disse que uma lâmpada não foi feita para colocar debaixo da cama, mas se ele acendeu essa lâmpada, tem que estar num lugar, né, para irradiar. E a gente está num mundo que sempre esteve, mas que mais pessoas usem também os seus talentos. Você que está vendo essa entrevista também, adquira o livro, entre nas redes, aí nos contatos que o Jovir deixou, mas faça também a sua própria autoanálise, né? A sua própria autorreflexão e se reveja diante disso, ajudado pelo material dele, ou no seu processo, para que você também irradie aí na sua área. Com certeza. Aí, né? Com certeza. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Todos nós temos algo a deixar para o mundo. Então,
nós precisamos acreditar na nossa capacidade. Não precisa que outra pessoa venha e diga, oh, faça, você precisa contribuir. Tudo aquilo que é direcionado para o bem, para ajudar as pessoas, faz sentido para aqueles que acreditam, né? Então, o mundo já tem tanta maldade, tem tanta coisa ruim, que a gente precisa tentar fazer as coisas boas aparecerem também. Você, Miguel, nesse seu trabalho aí é espetacular. Eu acho que cara, quando a gente vê uma pessoa se dedicando, fazendo disso uma missão de vida, não por um motivo fútil, mas por um motivo essencial, que é ajudar o mundo, ajudar as pessoas. Eu acho que é digno de aplauso. Por isso que quando você cogitou a possibilidade de me convidar para participar, eu digo, cara, com certeza eu vou. E assim como eu vi outras participações aí, só pessoas incríveis também, muito bom. Parabéns pelo seu trabalho, te agradeço de coração, estou sempre à disposição, se precisar, qualquer coisa, né? Eu sou uma pessoa que, aquilo que a gente puder contribuir, estamos aí, beleza? Te agradeço muito, pode estar certo que a gente mais para frente combina outros momentos desses. Esse foi extremamente rico, eu tenho certeza que você vai continuar recebendo feedbacks, ainda mais a partir desse vídeo, né? Ele vai, 11 de outubro, ele vai estar aí sendo gerado, véspera de Nossa Senhora Aparecida, final de ano, está aí, final de ano chegando, a pessoa pode adquirir, já se preparando já para uma lembrança, para um presente. Com certeza. Ou para se dar de presente também nesse final de ano, nesse final de processo de anos de pandemia, reveja as suas atitudes, os seus comportamentos, para que a gente chegue aí em 2022 com uma perspectiva nova, né? Acho que não adianta a gente querer repetir 2019 para trás. Já aconteceu, vamos aproveitar esse tempo difícil para a sociedade, para a gente sair dali pessoas que façam a diferença ainda mais. Obrigado. Saia brilhando, né? Parece dar a impressão que 2 anos de pandemia, né, ali, agora é preciso sair, Por isso que eu acredito que é isso que você está dizendo. Sair dessa, saia uma pessoa mais brilhante, sai com novas atitudes, alguma coisa precisa mudar para melhor na nossa vida, né? E eu acredito que vai mudar, né? Eu também acredito. Jovi, fala alguma, para a gente terminar mesmo, oficialmente, essa nossa entrevista, preparando para as próximas, uma ideia, uma frase, alguma coisa do seu livro, ou alguma coisa que fez sentido para você e você queira compartilhar para fechar essa nossa entrevista. Pode ser autoral sua ou alguma coisa que te inspire de outras pessoas, dos seus inscritos, enfim, fica à vontade, a palavra é sua. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma viagem e ao longo dessa viagem entram pessoas nesse trem, saem pessoas e a gente não sabe qual é a estação que a gente vai descer. Em algum momento a gente vai descer e o trem vai embora. Por isso que, enquanto a gente está nesse trem, que a gente faça a diferença, que seja uma festa, que seja uma jornada gratificante, que seja uma viagem maravilhosa. A nossa vida é uma bênção, tudo na nossa vida é uma bênção, e quando eu digo é uma bênção é porque Deus coloca as coisas na nossa vida, Deus faz a nossa vida, configura a nossa vida da melhor forma possível. Se ela não está bem, não é culpa de Deus, né? É algo que a gente não conseguiu engendrar da forma certa, mas a nossa caminhada existencial, ela precisa ser encarada com o melhor de nós, com determinação, com otimismo, com boa vontade, né? Então, eu desejo que cada pessoa, cada um dos que estão assistindo aqui, que virão assistir, possa alimentar a sua fé, a sua existência, a sua viagem com nobres propósitos, com propósitos grandiosos, com determinação, né? Para que possa um dia chegar ao fim da vida, lá nos seus 80, olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, vou deixar coisas boas para os próximos, né? E que as pessoas possam dizer, pô, foi maravilhoso conhecer esse cara, foi legal estar com essa pessoa, vai ficar coisas boas. Então é isso, a minha mensagem é que cada um seja uma luz, brilhe, cada um seja o melhor que puder, porque o mundo precisa disso, né? Beleza? Te agradeço de coração. Muito obrigado, Ângelo. Precisar, estamos aí, tá bom?
Obrigado, querido, obrigado. Foi maravilhoso, né? Você que não negou a sua origem, né? Você falou que lá era conhecido como um cidadão maravilhoso por causa da terra de onde você veio. Não poderia ter sido diferente essa entrevista, foi uma experiência maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Jovir, por ter nos enriquecido, por ter brindado ao nosso público com palavras tão sábias, com dicas tão preciosas e com meios para que a gente saia daqui já com atitude também em relação à própria vida. Obrigado você que acompanhou o nosso bate-papo. Fica aqui o convite para você curtir a nossa página, o nosso canal, compartilhar esse conteúdo para quantas pessoas você conseguir compartilhar, porque com certeza você vai estar fazendo a diferença na vida. Com certeza. Obrigado, Jovir. Obrigado, valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, grande abraço.